O noivo está chegando. Quem preparado estará. Olá a todos os ouvintes do canal, que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Fomos feitos como criação de Deus, a sua imagem e a sua semelhança. E muitos têm vivido uma vida que foge daquilo que a palavra de Deus nos ensina. No meio daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem envolvidos com o Evangelho de Cristo, há também muitos que vivem uma vida como se fossem mais comprometidos com o mundo do que com o próprio Deus. Há uma passagem na Bíblia que diz que nós, para alcançar a salvação, para alcançar a vida eterna, nós temos que nos esforçar, passar por uma porta que é estreita, que é apertada. E poucos são os que acertam com esta porta, conseguem chegar até o reino de Deus, conseguem chegar, alcançar a vida eterna. Muitos poucos são os que conseguem alcançar essa meta. Mas por quê? Por que essas pessoas não alcançam essa meta? Por que muitas param no meio do caminho? Por que muitas olham para trás? Por que muitas desistem no meio do caminho? Porque às vezes apareceu um problema, uma dificuldade, uma luta, e essa pessoa deixou de olhar para a salvação, deixou de olhar para o Senhor Jesus e passou a olhar para os seus problemas, para as suas lutas, para as suas dificuldades. Porque todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. Não tem como escapar disso. Mesmo a gente entregando a nossa vida para o Senhor Jesus, nós não temos como escapar dos problemas. Nós não temos como fugir dos problemas. Nós temos que enfrentar eles frente a frente, porque isso também envolve a nossa salvação, envolve a nossa vida eterna, envolve a gente participar do arrebatamento da igreja. Quando vier o arrebatamento da igreja, quando a ordem vier de Deus para o arrebatamento da igreja, nós temos que estar preparados. E a Bíblia, ela ensina de várias maneiras. O Senhor Jesus, ele dá várias direções para que a gente possa seguir, instruído pela palavra dele, para alcançar a vida eterna. Então, nós temos na palavra de Deus a base para alcançar a salvação. Eu queria ler para você essa passagem aqui. Está escrito lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Olha só o que está escrito lá. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Que proveito há em alguém que chega para você e diz assim: eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. Mas quando você olha para a pessoa, você não vê na pessoa as obras. Quais são essas obras? Quais são essas obras? As obras que a palavra de Deus se refere aqui, em Tiago, é cumprir com os mandamentos de Deus, cumprir com a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus.
Tem muitas pessoas que falam ter fé em Deus, elas dizem ter fé em Deus, mas quando você olha para a atitude dessas pessoas, você não vê nelas as obras que a Bíblia, que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ter. Quando você olha para a vida delas, no que se refere à prática da palavra de Deus, você não vê na vida delas aquilo que a palavra de Deus ensina que nós devemos praticar. Então, que proveito tem uma pessoa dizer que tem fé, mas não tem obras? As obras delas mostram que essa fé é uma fé morta, é uma fé inválida. Porque a verdadeira fé é aquela fé que nós praticamos a palavra de Deus, que nós cumprimos com os seus mandamentos e vivemos uma vida de caráter, uma vida em qual a palavra de Deus diz que você, por exemplo, que é casado, vai ter uma vida de casado com uma esposa somente, ser fiel à sua esposa, você não viver na mentira, na prostituição, no adultério, você ter uma vida realmente de um cristão. Essa é a fé com obras. E é tão sério isso, é tão sério que envolve até a salvação da alma. Porque continuando aqui, Tiago diz assim, olha só, através do Espírito Santo: porventura essa fé pode salvá-lo? Uma fé sem obras é capaz de salvar uma pessoa? Porque uma pessoa que diz ter fé, porém as obras dela, que ela apresenta, não mostram essa tal fé que ela diz ter no Deus que está na Bíblia, que está escrito aqui na Bíblia, essa fé não pode salvar alguém que diz ter fé, mas as suas obras são contrárias à palavra de Deus. Até o próprio Deus, quando vê uma pessoa nessa atitude, ele fica impossibilitado de poder fazer algo por essa pessoa, porque essa pessoa crê que por ela ter uma fé em Deus, ela vai ser salva. Meu amigo, a palavra de Deus é bem clara. Se você diz ter fé, mas não tem as obras praticadas na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, a tua fé é morta, a tua fé não serve para nada. É por isso que nós temos que analisar dia após dia a nossa vida com Deus, porque no momento em que você que está me ouvindo, chegar a nossa hora neste mundo, porque muitos agora, nesse exato momento, como eu costumo dizer, Jesus voltou para essas pessoas. Jesus está voltando para muitas pessoas agora, neste exato momento que você vai ouvir essa mensagem. A pergunta que fica para você, e que eu me faço todos os dias, é: e se eu não chegar a participar do arrebatamento? Se Deus me chamar antes? Se eu morrer, será que a fé que eu tenho agora está apresentada diante de Deus com as obras? Você que está me ouvindo, se analise, pense. Será que se Deus te chamasse agora, você seria recebido pelos anjos e eles te direcionariam até o reino de Deus? Ou será que quando você fechasse os seus olhos, quem te receberia seria os demônios? A salvação é algo sério, você que está me ouvindo, a salvação é algo precioso. Nós não podemos trocar nossa salvação por nada nesta vida, por nada neste mundo.
nem ouro, nem prata, nada. Porque nós somos, para Deus, como um bom tesouro. A vontade de Deus era salvar toda a humanidade. Todo ser humano que você vê nessa terra. A Bíblia diz que o desejo de Deus não era ver nenhum deles gemendo no inferno, mas o livre árbitro de cada um lhe dá a escolha de querer viver uma vida eterna com Deus ou querer viver a sua eternidade no lago de fogo e enxofre. Como o trabalho deste canal e o nome é O Noivo Está Chegando, Jesus está voltando. E o trabalho deste canal é alertar você. Abra seus olhos. Abra sua mente. Porque a palavra de Deus diz que quando o mundo estivesse desapercebido, quando o mundo estivesse vivendo de uma forma como os tempos de Noé e de Sodoma e de Gomorra, então o tempo da volta do Senhor Jesus estaria chegando. Olhe em volta de você, olhe para o mundo, olha como que esse mundo está, olha como que as pessoas estão mais cruéis, mais cheias de ódio. As pessoas vivem uma vida como se elas nunca fossem morrer, como se elas fossem viver para sempre. Muitos dizem assim: o arrebatamento. Eu creio no arrebatamento também da igreja, mas você já parou para pensar se hoje fosse o seu último dia? E se Deus te chamasse hoje? Será que você seria salvo? Será que a sua fé ela está com as obras? Ou será que você só apresenta uma fé, porém com obras mortas? Porque se a sua fé for com obras mortas, me desculpe a minha sinceridade, porque eu tenho que pregar a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só ela pode te libertar. Só a verdade pode abrir seus olhos. Só ela pode abrir a sua visão no que se diz respeito ao reino dos céus. Só ela. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a verdade, a palavra de Deus. Eu não posso mentir para você. Se Jesus te chamasse hoje e a sua fé fosse apresentada com obras mortas, você ficaria no arrebatamento. Ou se você morresse, com certeza não seriam anjos que viriam te buscar. Analise a sua fé. Analise o que você tem apresentado para Deus. Eu procuro todos os dias da minha vida ver o que eu tenho apresentado para Deus. Quando eu vou para o trabalho, quando eu estou em casa, eu penso todos os dias no que eu tenho apresentado para Deus. Se é fé com obras vivas ou uma fé apenas de falar que eu creio num Deus. Meu amigo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas ele pode voltar para muitos hoje também, como já tem voltado para muitos agora. Trouxe essa palavra para que você desperte a sua fé, para que os seus olhos se abram para a salvação da sua alma. Que Deus te abençoe.